Nós queremos destacar aqui o ato penitencial. Mais especificamente, nós queremos não falar sobre o ato penitencial todo, e sim nas invocações que se seguem ao Kyrie eleison, ou, em português, Senhor, tende piedade de nós, né? Aqui você vê uma parte da página do missal, né? Se não me engano, 390. E aqui está a introdução do ato penitencial. O ato penitencial, ele tem previsto no missal 3 fórmulas, que são 3 formas diferentes de se fazer o ato penitencial. Aqui está a introdução, mas nós não vamos nos detalhar na introdução. Nós vamos direto ao Kyrie, que é uma parte que eu tenho sentido que a gente precisa aprofundar, esclarecer melhor. Aqui, página 393 do Missal Romano, e nós temos finalmente a fórmula 3 do ato penitencial, né? Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, etc., né? E depois uma alternativa dentro desta terceira forma, e em letras vermelhas, após um momento de silêncio, o sacerdote ou outro ministro propõe as seguintes invocações ou outras semelhantes com Kyrie eleison, ou seja, Senhor, tende piedade de nós. Então, o ato penitencial foi introduzido com uma abertura, que são estas alternativas que nós acabamos de ler, e depois de um silêncio, que é o momento do exame de consciência, a invocação do Senhor, tende piedade de nós, que poderia ser apenas a forma simples, que é Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, e Senhor, tende piedade de nós. Esta forma básica e simples serve para qualquer tempo litúrgico. Esse é o Kyrie. Não confundir com as invocações que acompanham o Kyrie, que podem ser diversas, podem servir, ter formas, invocações adequadas para tempos litúrgicos específicos. É o que nós vamos ver aqui. Após a introdução do ato penitencial e o silêncio, o missal indica que então se diga o Kyrie com invocações, né? No caso aí nós vemos: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. E aí o povo responde, no caso, essa é a forma rezada, mas a gente canta muitas vezes esta invocação, que é uma fórmula. O que eu gostaria que ficasse claro é isso. Essa letra de música, Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, não é uma composição de qualquer autor católico. Ela é uma fórmula do missal musicada, né? E esta forma musicada pertence a esta forma de rezar o ato penitencial, que, aqui é importante ter atenção, deve mudar de acordo com o tempo litúrgico. O Kyrie permanece, porque é a estrutura básica. Agora, as invocações mudam conforme o tempo litúrgico. Então, esta invocação, Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, Cristo, que viesse chamar os pecadores, e Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, isso muda conforme o tempo litúrgico. O que não muda é Senhor, tende piedade, Cristo, tende piedade, e Senhor, tende piedade de nós. Então veja nessa imagem exatamente essa estrutura que deve ser usada especialmente no tempo litúrgico do tempo comum, né? E depois, para os outros tempos, haverá outras invocações. Mas antes de falar dos outros tempos, vamos ver aqui no missal como que
existe ainda a possibilidade de, mesmo no tempo comum, usarmos outras invocações com o Kyrie, não apenas essa do Senhor que vieste chamar. Estamos ainda na página 393 do Missal Romano, e lá no meio da página está escrito isso aí: invocações alternativas. Alternativas a quê? Alternativas a Senhor que viesse chamar, né? Invocações alternativas para os diversos tempos. E aí começa em letra vermelha: tempo comum. Significa que há invocações que servem para o tempo comum e há invocações que servem para outros tempos. Então, o que é importante? É importante que a gente faça o ato penitencial de acordo com esse espírito do missal. Tem formas e fórmulas ou invocações que são apropriadas para o tempo comum e não são apropriadas para o tempo pascal, que não são apropriadas para o advento, que não são apropriadas para a quaresma, embora seja tudo ato penitencial. O melhor que nós devemos procurar é sempre combinar o que se reza no ato penitencial ou o que se canta no ato penitencial, as invocações, de acordo com o tempo litúrgico. Esse é o esmero que nós devemos ter com a liturgia, né? Porque às vezes é muito estranho, a gente canta Senhor que vier salvar, que vier chamar, para todos os tempos. A gente canta isso na Páscoa, a gente canta isso na Quaresma, a gente canta isso no ciclo do Natal e a gente canta isso no tempo comum. Parece que só tem essa invocação e na verdade não. Há muitas outras invocações. Vejamos aqui, por exemplo, para o tempo comum: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. E o povo responde: Senhor, tende piedade de nós. Isso é a forma rezada. Claro que na forma musicada muda a estrutura. Em vez de dialogal, transforma-se em refrão e estrofe. Depois: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Esse é um exemplo de invocação para o tempo comum. Temos outras. Página 394 do Missal. Infelizmente a imagem saiu ruim, mas eu vou ler. É um outro exemplo de invocação para o tempo comum. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido. Depois: Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão. E, por último, Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia. Veja, um outro exemplo de fórmula, ou invocação. É possível até pegar a melodia que nós cantamos do Senhor que viesse salvar e usar essa melodia com estas invocações. Para não ficar só no Senhor que viesse salvar, a gente pode pegar estas invocações e colocar a mesma melodia, só muda as palavras no caso. Ainda nas invocações sobre o tempo comum, mais dois exemplos, né, de frases, de invocações que pode ser usada em substituição a aqui super citada, né, estou falando muitas vezes sobre ela, do Senhor que vier salvar. Senhor que viestes não para condenar, mas para perdoar, né? É claro, tem a complementaridade, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Depois: Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido. E Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tem de piedade de nós. E um quarto exemplo de invocação para o tempo comum: Senhor, que vieste procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. É a quarta
forma alternativa de invocação. Um sexto modelo, uma sexta possibilidade de invocação para o ato penitencial: Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, depois Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, e Senhor, que vieste fazer de nós o vosso povo santo. Aqui o missal termina com invocações alternativas para o tempo comum. É claro que quando a gente reza, segue essa estrutura, né? Mas quando canta, nós devemos privilegiar estas invocações cantadas, musicar, colocar melodia nessas invocações é o melhor que nós podemos fazer na liturgia. E claro que é admissível que se cante músicas penitenciais no lugar dessas, né? O que é importante ter? Que haja um pedido, né, de perdão com a estrutura básica: Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Músicas como, por exemplo, Renova-me, se forem cantadas, elas não servem, né? Porque não tem Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Não serve. Não serve como substituição ao ato penitencial que está previsto no missal. Podem ser cantadas para motivar a contrição, o desejo de pedir perdão, mas depois o presidente da missa deve citar o ato penitencial, rezar o ato penitencial que está no missal. Não pode substituir uma música de Renova-me, por exemplo, por uma invocação prevista pelo missal romano, porque a liturgia prevê. Nós não podemos colocar qualquer outra coisa no lugar daquilo que a liturgia prevê, né? Então, é possível cantar outras músicas? Sim, desde que tenha esse pedido: Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Ainda que não siga estas invocações previstas pelo missal, mas tendo essa estrutura básica fundamental do Kyrie, então é possível admitir. Página 395 do missal, aqui tem invocação para o advento, ou invocações para o advento previstas pela liturgia. Significa que aquelas do tempo comum são para o tempo comum, e Senhor, que viesse salvar, é a cara do tempo comum, né? A cara do advento é diferente. E aqui o missal tem estas invocações que nós devemos procurar colocar melodia, colocar música, não naquelas do tempo comum, porque aquelas são para o tempo comum, mas nessas, por exemplo, para o advento. Então vejamos aqui como seriam as invocações do advento. Senhor, que vieste ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós. Então veja, é um pouquinho diferente a índole, né? E depois, o exemplo 2. Senhor, que sois o defensor dos pobres, Cristo, que sois o refúgio dos fracos, Senhor, que sois a esperança dos pecadores, né? Tem mais exemplos de invocações para, nesse caso agora, o advento. Terceiro exemplo, então, que o missal prevê para o advento. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, e Senhor, que vindes criar um mundo novo. Veja que a índole, né? Vindes, Senhor que vem, né? Um pouco essa ideia do advento mesmo, né? Da vinda do Senhor, né? Depois o missal, ainda nessa mesma página, já dá sugestões para o período do Natal, para o ciclo do Natal, né?
Veja, nós estamos no ciclo do Natal, embora não seja um tempo litúrgico, é um ciclo, né? E se prevê invocações para este tempo. Vejam aqui, né? Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizesse nosso irmão, né? Tem músicas, às vezes a gente fala, precisa criar uma melodia. Não, existem cantos já musicados com essas frases, né? Basta que a gente procure, que a gente não fique nas mesmas músicas, né? Tem grupo que eu já sei as músicas que vão cantar, porque não muda, o ano inteiro canta a mesma música, né? E o povo vai caindo na rotina, né? A gente acha que missa é repetitivo, um pouco é parte dos cânticos, né? Não precisa criar, inventar a roda, mas ir em busca daquilo que a liturgia já produz, né? E colocar beleza naquilo que nós fazemos, né? Então veja, a segunda invocação, Cristo, filho, segunda estrofe, vamos dizer assim, né? Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, né? Tende piedade de nós. Depois, na próxima página, a gente vai ver a conclusão desta invocação. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós, né? E aqui se conclui a primeira invocação sugerida para o tempo do Natal, o ciclo do Natal, né? A segunda, Senhor Rei da Paz, tende piedade de nós. Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós. E Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de nós. Então veja, para o Natal também tem invocações, né? O que é importante? Importante não cantar aquelas do tempo comum no Natal, porque senão a gente transforma a cara do Natal com cara do tempo comum, e a gente não obedeceu a índole, né, a característica própria do tempo que estamos celebrando. O missal prevê também para a Quaresma, como vocês podem ver aí, mais 3 invocações do Kyrie, que se assomam ao Kyrie. Por motivo de brevidade eu não vou ler todas, mas você pode dar um print de tela, você pode dar um zoom e dar uma olhadinha quais são as palavras usadas, a índole, e buscar cânticos nessa direção, né? Então tem 3 aqui, tem 3 invocações também que nós devemos buscar na Quaresma, usá-las, né? E tem também do tempo pascal. O tempo pascal, então, também tem 3 alternativas de invocações para o ato penitencial, né? Então aqui nós temos a riqueza da liturgia, né? Uma boa liturgia que passa pelo canto, prevê esse esmero, esse cuidado de buscar os cânticos que tem a ver com o tempo que se está celebrando, né? Então, especialmente os grupos de música devem buscar esse aprofundamento, né? Esse vídeo tem esse intuito, esse objetivo. É claro que ninguém é obrigado a saber dessas coisas, nós precisamos formar as pessoas, e é por isso que esse vídeo é importante, porque nós devemos fazer essa informação circular, nós devemos fazer com os integrantes dos grupos de música, das equipes de liturgia, tenham essa noção, aqueles que escolhem os cânticos, aqueles que cifram, né? Mas padre, a gente sabe o cântico, mas depende daquele que toca, saber tocar a música, né? Então, o ministério do canto é importantíssimo, né? A pessoa deve se dedicar a ele como realmente uma coisa grande, porque grande parte do sentido da liturgia depende dos cânticos. Então não é um adorno, não é para deixar a missa mais animada, o grupo de música, mas é para cantar a liturgia, né? Os folhetos litúrgicos
às vezes prevêem essas coisas e, no entanto, a gente lança mão do mais básico, do feijão com arroz, quando poderia ter buscado uma alternativa mais profunda, né?